O novo terminal vai ocupar uma área de 10 hectares entre a atual estação do Barreiro e a antiga ponte ferroviária do Seixal. O terminal do Barreiro será dividido em 3 zonas: o cais de acostagem e gar de passageiros, a zona de ligação a transportes coletivos e táxis e ainda um parque de estacionamento. A sua construção, com participada em cerca de 50% pelo FEDER e com um custo global de mais de 1 milhão de contos, será concretizada em 2 fases. Uma primeira para as obras marítimas em 18 meses e a segunda, as obras em terra, que ficará concluída no primeiro trimestre de 1992. Mas a Transtejo vai colocar 4 novos barcos a fazer a carreira Lisboa-Barreiro dentro de 8 meses. Dentro de pouco tempo vamos adquirir novos barcos para aumentar a nossa frota e permitir auxiliar a CP nas horas de ponta, fundamentalmente, porque já hoje se verificam grande número de passageiros, excessivo número de passageiros nessa ligação Barreiro-Terreiro do Paço. A criação de novas carreiras fluviais não vai, no entanto, afetar os projetos para o alargamento da ponte sobre o Tejo e a construção de nova ponte ou túnel. A garantia foi hoje dada pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Isto não tem nada a ver com o alargamento da ponte sobre o Tejo existente, com a travessia do caminho de ferro na ponte existente e com a construção de uma nova ponte ou de um túnel, digamos assim, de uma travessia contínua na região de Lisboa até ao final deste século. Oliveira Martins adiantou que os trabalhos para alargar para 6 faixas a ponte sobre o Tejo vão começar dentro de poucos meses. As obras para a passagem do caminho de ferro através da ponte terão início em 1991 e nos últimos 5 anos deste século será construída uma nova ponte ou um túnel. O programa PRODAC faz parte do Plano de Desenvolvimento Regional, PDR, e aplica-se ao setor das infraestruturas de transportes. Os 207 milhões de contos, agora aprovados pela Comissão Europeia em Bruxelas, serão investidos no nosso país até 1993 na modernização de estradas, caminhos de ferro e portos. O objetivo do PRODAC é diminuir os problemas estruturais das regiões menos desenvolvidas da comunidade através de melhores vias de comunicação que liguem essas regiões aos principais eixos europeus. Mas Portugal está ainda longe da média de desenvolvimento dos países da Europa comunitária. Da verba global, 95 milhões de contos são uma comparticipação financeira do FEDER a fundo perdido. De entre as várias obras abrangidas pelo PRODAC, destaque para a construção da nova ponte sobre o Rio Douro, a começar no próximo ano, e para o alargamento do tabuleiro da ponte 25 de Abril em Lisboa. Neste último caso, as obras já deviam ter começado, mas o concurso para a sua adjudicação foi relançado e os resultados só serão conhecidos no próximo mês de maio. Segundo o Ministro das Obras Públicas, está já em fase de estudos preliminares a construção de outra ponte sobre o Rio Tejo. O estudo prévio deverá estar concluído dentro de um ano e a hipótese de vir a ser um túnel não está afastada. Oliveira Martins aproveitou ainda a ocasião para salientar que os fundos comunitários constituem uma fatia importante para financiar o desenvolvimento das vias de comunicação em Portugal, mas que essa fatia não passa de 1/3 ou 1/4 do total de financiamentos necessários. Tudo o resto sai do bolso dos contribuintes portugueses. Quando muitos lisboetas forem de férias no princípio de agosto, terão já ao seu dispor 5 faixas de rodagem na ponte sobre o Tejo. A solução encontrada para o efeito permitirá que as obras estejam concluídas na segunda quinzena de julho e há quem a considere um autêntico ovo de Colombo. Tratar-se-á muito simplesmente de suprimir o separador central e de retirar alguns centímetros às faixas já existentes, obtendo uma nova faixa. Por este processo, será também possível abrir, por exemplo, 4 faixas num só sentido, em situações que o justifiquem. Mas, se tudo isto é aparentemente fácil, já mais complicada de executar será a melhoria dos transportes ferroviários anunciada pelo Primeiro-Ministro. O que vai ser feito é ligar a linha de Cascais à cintura de Lisboa. Para tanto, uma passagem com esta configuração permitirá ir-se de Alcântara-Mar para Alcântara-Terra, provavelmente em tapete rolante. Por outro lado, um desnivelamento que já está a ser construído entre a linha de Sintra e a da cintura de Lisboa possibilitará que os comboios partam diretamente de Alcântara-Mar para as estações da cintura. Isso vai começar a acontecer no primeiro trimestre do próximo ano. De referir ainda que na estação do Rego está também já a ser construído um terminal provisório junto à Avenida 5 de Outubro, com ligação fácil ao metropolitano. Todo este projeto pouco tem de novo. A novidade está no facto de ir finalmente ser posto em prática. Sr. Ministro, da ligação da linha de Cascais à linha de Sintra, fala-se há 30 anos, desta vez é mesmo a sério.
E julgo que se não fosse a decisão deste governo, provavelmente estaríamos mais 30 anos a discutir esse problema. Em termos de acessos a Lisboa, existem ainda mais duas novidades que se relacionam com a construção de autoestradas. Assim, a autoestrada da Costa do Estoril terá alguns troços concluídos já este ano. E, por outro lado, a autoestrada Louros-Torres Vedras deverá ficar pronta em maio do próximo ano. Uma obra muito importante que tive a oportunidade de visitar hoje é que vai permitir ligar a linha ferroviária de Sintra à linha de cintura e também a transformação em estação de passageiros da estação de Alcântara Terra, que também irá ser ligada à estação de Alcântara Mar. Isto vai facilitar substancialmente a vida das pessoas que vêm do lado de Sintra ou que vêm do lado de Cascais-Estoril, na medida em que essas pessoas poderão continuar de comboio para as zonas do norte de Lisboa, para Sete Rios, para Entre Campos, para o Arieiro. Isso vai melhorar substancialmente a vida das pessoas que vêm de Cascais, vêm do Estoril, vêm de Sintra e não querem ir nem para o Cacho Dré, nem querem ir para o Rossio. Por outro lado, eu posso-vos aqui dizer hoje que a quinta faixa da ponte sobre o Tejo poderá entrar em funcionamento durante este verão. As obras já se iniciaram e, de acordo com a programação estabelecida, temos a perspectiva de, no final de julho, princípio de agosto, podermos ter uma nova faixa a funcionar na ponte sobre o Tejo. Sr. Primeiro-Ministro, a ligação Alcântara-Mar, Alcântara-Terra, ou ao contrário, Alcântara-Terra, Alcântara-Mar, as obras necessárias deverão começar quando? Estão neste momento a ser programadas, melhor a ser projetadas, porque a ideia é construir como que um tabuleiro superior que vai permitir, através talvez de passagens rolantes, desde Alcântara Mar até Alcântara Terra. O Sr. Ministro, segundo me informou, os projetos poderão estar prontos de forma a que no próximo ano, Primeiro trimestre. no primeiro trimestre do próximo ano, as pessoas possam descer na estação de Alcântara Mar, passar para Alcântara Terra, continuar para a linha de cintura e fazer a mesma ligação para a linha que conduz até à Zambuja. Isto vai, segundo se pensa, aliviar em cerca de 30% a carga da estação do Cacho-Dré. Por que é que se faz agora e não se fez antes, Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Ministro, diga. Bom, isso não é pergunta, não deve ser feita a nós. Talvez eu tenha uma resposta. Primeiro foi a ditadura e foi a guerra do ultramar. Depois foram 16 governos em 11 anos. E com 16 governos em 11 anos não há obra que resista. 4 meses de trabalho e 1,3 milhões de contos bastaram para erguer esta interface de 500 metros de extensão, composto de escadas e tapete rolante, que vai tornar mais próximas as duas estações lisboetas de Alcântara. Esta obra, que o Ministro Ferreira do Amaral visitou hoje de manhã atentamente, foi executada para a ACP pelo Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa. Com a entrada em funcionamento do interface da denominada linha de cintura entre Alcântara Terra e Braço de Prata, o que se dará no próximo dia 23, ficarão ligadas as linhas de Sintra, Estação de Campolide, de Cascais, Estação de Alcântara Mar, e do Norte, Estação de Braço de Prata. Os utentes dessas linhas poderão assim alcançar mais cómoda e rapidamente a parte alta ou oriental da cidade, já que nas horas de ponta haverá comboios de 16 em 16 minutos. Isto fará com que seja um pouco mais reduzido o afluxo de passageiros ao metropolitano. Ferreira do Amaral, após ter sublinhado as grandes vantagens do interface de Alcântara, falou-nos da localização da nova ponte sobre o Tejo. Sr. Ministro, já está decidida a localização da nova ponte sobre o Tejo? Não. Fala-se que o Barreiro agora tem mais hipóteses do que o Montijo, é verdade? Vou dizer, o relatório do gabinete já me foi entregue, vai ser apresentado ao Conselho Consultivo, que é constituído pelas câmaras locais, uma vez que isto é uma obra que evidentemente tem de contar com a anuência e o consenso das câmaras envolvidas, e só depois disso, só depois das câmaras se pronunciarem, é que eu próprio me pronunciarei sobre essa matéria. A opção de comboio na ponte sobre o Tejo já está tomada. Já se está a trabalhar nisso.
Ferreira do Amaral acabou com as dúvidas. O comboio vai mesmo atravessar a ponte 25 de Abril. A ligação será feita entre o Pinhal Novo, na margem sul, e a estação de Campolide, em Lisboa. E a grande novidade é que a concessão e exploração da travessia do Tejo em comboio será feita por privados. O Estado não participará sequer no investimento calculado em 50 milhões de contos em infraestruturas ferroviárias. O projeto já está feito. De futuro, em data que ainda não está definida, poderão passar 2 comboios na ponte sobre o Tejo, um em cada sentido, e o concurso será adjudicado já até ao final deste ano. Outra prioridade apontada esta manhã pelo Ministro das Obras Públicas foi a modernização da linha do Norte. Nos próximos 6 anos, o Estado vai gastar 95 milhões de contos em melhoramentos nas vias ferroviárias, na construção de novas linhas e na compra de 10 comboios. Um dos resultados práticos deste investimento será a redução do tempo de viagem entre Lisboa e o Porto. Daqui a 3 anos, a ligação entre as 2 maiores cidades do país será feita em 2 horas e um quarto. A nova ponte sobre o Rio Douro ficará concluída no início do próximo ano e os comboios vão circular a partir de março. Ferreira do Amaral divulgou ainda uma série de outros projetos de âmbito menor. A chamada linha de cintura, que vai atravessar Lisboa, as obras em várias estações da cidade e melhoramentos nas linhas de Cascais e Sintra. Em resumo, Ferreira do Amaral aposta no transporte ferroviário como o transporte do futuro. O que ainda ficou por decidir foram as ligações internacionais e o chamado comboio de alta velocidade. Ferreira do Amaral disse apenas que o assunto está a ser estudado e que ainda não há nada a anunciar. O processo para a construção de uma linha ferroviária na ponte 25 de Abril está a avançar. Depois do Ministro das Obras Públicas ter optado por esta solução, no princípio do verão, foi decidido agora anular formalmente o concurso para a construção de uma 6ª faixa. Neste momento, um grupo de professores universitários e a empresa americana responsável pela construção da ponte 25 de Abril estão a estudar se é necessário ou não reforçar a ponte para a implantação da linha de comboio. Este estudo deverá concluir-se dentro de um mês, sendo possível depois abrir um concurso internacional. Desde há um mês que 3 grupos estrangeiros interessados na obra mantêm contactos com o Ministro Ferreira do Amaral. 2 deles, um inglês e um francês, apresentaram mesmo planos concretos em conjunto com empresas portuguesas. Um terceiro grupo, japonês, está igualmente interessado na obra. Aliás, estes grupos económicos pretendem não só a construção da linha ferroviária, como a sua exploração e a construção da nova ponte sobre o Tejo. O gabinete da nova ponte, cujo presidente será Vístolo de Abreu, vai estudar a sua localização. Calcula-se, no entanto, que venha a construir-se entre as zonas do Montijo e do Beato. A maior parte são sombras de si mesmos quando chegam à capital. Levantam-se pelas 6 horas da manhã e todos os dias é a mesma coisa. Sai-se do barco. Antes entrou-se num autocarro e agora entra-se noutro. Formam-se as filas. É a ordem na confusão matinal. Avança-se e para-se aos sinais. Evita-se o choque com os outros. A história de todos é diferente e igual nas complicações e no tempo gasto nas viagens. Levanto-me às 7 menos um quarto, depois apanho o comboio das 10 para as 8, chego ao Caixo de Ré, depois tenho que ir apanhar o comboio à Rua Vitor Cordão para ir para a Graça. Demora 1h30 a chegar. 1h30. Nem muito ou não? Um bocadito. Já está habituado? Já. A que horas é que se levantou hoje? 5:45. E o que é que vai fazer aqui ao mercado? Buscar coisas para vender. Levanta-se todos os dias tão cedo? Normalmente. Em direção à ponte, o trânsito às 7 da manhã já se prolongava por quase 10 km. Dentro da cidade contam-se as horas e não os quilómetros. E chega-se a Lisboa para isto. As obras atrapalham o trânsito e, além dos buracos feitos, há os buracos que se vão fazendo. Como é que está o trânsito hoje? Está um bocado mal. Isto é todos os dias a mesma coisa. De onde é que veio? Da Amadora. Levantou-se a que horas? Às 6 horas. E quanto tempo é que leva para chegar ao seu trabalho? 1h30, de quase 2 horas e às vezes mais. Conforme, se estiver a chover é 2 horas. Feitas as contas, são 3 ou 4 horas diárias gastas no meio de nada. Se quiser preocupar mais, multiplique isto por dias e por anos. De manhã não há muito tempo para ver montras nem para compras. Olhares rápidos são suficientes. Com lotaria no bolso já se podia ter mais vagar. É por dinheiro que se avalia o Natal. As vendas estão muito paradas, isto não há dinheiro, estas coisas dos impostos, este IRS que se pagou, as pessoas ficaram sem dinheiro e a gente está-se a este ano está muito fraco mesmo o Natal. É uma sorte estar este sol.
Sim, hoje ao mesmo tempo, vamos ver, a chuva também tem prejudicado um bocadinho o negócio, mas a vida é assim mesmo. A vida é assim até para as crianças. Levantam-se tão cedo quanto os seus pais, mas vale-lhes a boa disposição para encarar uma curta vida cheia de madrugadas. O Partido Socialista acha que o governo perde muito tempo com aspectos burocráticos, provocando grandes atrasos na execução das obras. E António Costa disse a Ferreira do Amaral que as medidas que acabam por ser tomadas foram antes propostas pelos socialistas. Dissemos-lhe que a obra prioritária e urgente era o lançamento de um comboio de passageiros de tipo suburbano da linha de cintura ao Pinhal Novo. Pouco antes do anúncio público das soluções, o Partido Socialista exige-as. E exige-as na convicção de que depois pode reivindicar essa qualidade estranha de ser, de facto, o orientador da política de governo dos transportes. Eu não espero que o comboio circule amanhã. Agora, o Sr. Ministro costuma dizer, e gosta de dizer, carrega no botão e decide. E a verdade é que nesta matéria anda há 2 anos a tatear com o dedinho de um lado para o outro e o botão ou está encravado ou não o encontra porque não houve decisão a tempo e horas e perdemos muito tempo e, sobretudo, perdeu muito tempo os 200 mil portugueses que diariamente têm de fazer aquele percurso. Porquê é que não se usou esta solução que não custa dinheiro ao Estado para pôr um comboio na ponte 25 de Abril? Porquê? Porquê é que o Partido Socialista só tem boas ideias quando está na oposição e quando está no governo não tem ideias nenhumas? Sr. Deputado, quanto a carregar os botões, o teclado dos botões está neste momento todo com os botões em baixo, as decisões estão tomadas, a que falta é a localização da ponte, por razões que o Sr. Deputado compreende muito bem que deva demorar um pouco mais. Trata-se, de facto, de uma decisão difícil. Também na Assembleia da República, o PS anunciou hoje 2 iniciativas. Uma interpelação ao Governo sobre política agrícola e um debate de política geral sobre o déficit democrático na região autónoma da Madeira. O anúncio foi feito na exígua sala de imprensa do Parlamento. Isto porque os jornalistas, proibidos de entrar no bar dos deputados por recente decisão do Conselho de Administração, exigem agora que os contactos formais com a imprensa decorram na sala que lhe está destinada. Segunda parte do Frente a Frente, em que reunimos o Ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, e o deputado Armando Vara, secretário nacional do Partido Socialista. Sr. Deputado, o Partido Socialista diz que prefere a solução Chelas-Barreiro e com o comboio incorporado. A opção Chelas-Barreiro também permite a recuperação de 2 zonas reconhecidamente degradadas. Não acha que há aqui um pouco de contradição na medida em que já está previsto que na ponte 25 de Abril vai ser posta a linha do comboio e que também, tal como as novas urbanizações poderiam trazer problemas, também a recuperação de zonas degradadas pode trazer problemas? Não, penso que não há contradição nenhuma. A introdução do comboio na ponte 25 de Abril é uma velha aspiração e ainda bem que se tomou finalmente a decisão de fazer avançar esse processo. Embora, enfim, com anos de atraso, mas pronto, está decidida, tudo bem. Agora, também em relação à questão da ponte 25 de Abril, o que nós achamos, o que eu acho, é que ela não vai resolver o problema da ligação norte-sul em termos de caminho de ferro, porque não está também ainda bem esclarecido se aquilo vai ser uma coisa da iniciativa privada, se vai ser... o que é que vai ser, quer dizer, não se sabe muito bem, mas a ser entregue à iniciativa privada, também o que se prefigura é que a solução, a iniciativa privada só pegará no comboio na ponte 25 de Abril até ao Pragal. Digamos, do Pragal a Pinhal Novo não há nada decidido sobre o assunto, não se vê nada, não se vislumbram decisões ou, digamos, rapidez na forma como as coisas andam. Nem há muitos elementos sobre isso. Mas seja como for, o comboio na 25 de Abril é uma aspiração que, do nosso ponto de vista, não vai resolver a questão fundamental. Mas, em relação à questão voltando à questão do corredor central e da solução só rodoviária ou rodoferroviária, eu penso que aí é que está, de facto, a questão. E os argumentos que o Sr. Ministro aqui introduz de maior complexidade técnica da obra, eles resultam apenas da introdução do modo ferroviário na ponte, que terá que exigir uma estrutura mais reforçada, portanto, uma complexidade maior, que não é, como há bocado referi, que não é, e procurei também falar com várias pessoas sobre isto, não é, está hoje perfeitamente dominada, quer dizer, não tem problemas de maior, demorará um pouquinho mais, mas de resto não tem nenhum tipo de problema de maior e a complexidade técnica poderá servir para esconder outras coisas que têm a ver, isso sim, com a opção fundamental. Primeiro, se a ponte do Barreiro fosse só rodoviária, ela era mais rentável que a do
Montijo, isso está confirmado. Mas a fazer-se no Barreiro tem que se fazer roda ferroviária, porque do lado lá há caminho de ferro, do lado cá há caminho de ferro. É só a única futura ligação ferroviária que haverá. Exatamente. Então, assim sendo, portanto, ninguém ia qual é o essa problema? localização O problema tem a ver com a concessão, Sr. Ministro. O senhor tocou no aspecto essencial. Porque daquilo que eu conheço da avaliação financeira feita pelo Gatel, ou pelo menos uma pré-avaliação, diz várias coisas que, do meu ponto de vista, são esclarecedoras. E que é o seguinte: a contenção dos riscos financeiros do empreendimento dentro de limites aceitáveis constitui outra das condições básicas para a adesão da iniciativa privada. Tal pode conseguir-se por via financeira, dispersão do risco, etc., etc., ou por um maior conhecimento e controle dos fatores geradores de incerteza, ou seja, condições geológicas e seus efeitos sobre os custos de investimento, previsões de tráfego, graus de liberdade no estabelecimento das portagens e concorrência de outros modos de travessia. A questão é essa. É que é evidente para quem de fora vê isto e para quem se interessa em termos de atividade financeira que a introdução do comboio na solução para o Barreiro é um modo concorrente com o rodoviário. E, portanto, a iniciativa privada entende que, candidatando-se a um projeto, à concepção e execução de uma obra, quer eliminar tudo que represente concorrência para essa obra. Então, sabe agora o comboio na outra? Essa é a questão, essa é a questão. Porque, não sendo assim, não há nenhuma razão para não se fazer a ponte. Então, que se tenha lançado o concurso do comboio na ponte. Não, porque uma coisa é o comboio na ponte 25 de Abril, outra coisa é o comboio numa ponte que a iniciativa privada se propõe construir, conceber, faz construir e concorrência, explorar. obviamente, também à própria iniciativa privada. Não faz concorrência, pela forma que não faz concorrência. Não. Tem toda a lógica. E a questão a travessia da ponte essencialmente 25 de Abril, a travessia da ponte 25 de Abril vai ser entregue à iniciativa privada. Acabado. Vai, se concorrer, aliás, julgo que vai concorrer. Não, isto é complementar. A privado. Julgo que também é um bom investimento que o Estado poupa, porque o Estado tem tanto onde investir que quanto menos investir, melhor. E julgo que não há razão nenhuma para não serem privados também investir no comboio na ponte 25 de Abril. Na minha opinião, se o concurso correr bem, se vierem propostas boas, e se puder ser aceito, julgo que é uma coisa boa para o Estado. Agora, não sabemos. O concurso foi aberto agora, foi aberto há um mês. Não sabemos qual vai ser o resultado. Temos esperanças que sim, que haja concorrentes. Se não houver, o Estado tem de encarar outras alternativas. Agora, essa interpretação, julgo, desculpe, mas não tem pés nem cabeça, porque tomara eu que houvesse 20 comboios, o que não são é rentáveis. E pior que isso, repare que quando o Gatel disse uma coisa destas, é um sinal de alerta muito preocupante. E o governo responsável tem de pensar para isto. De tal maneira que nem aceitei estas conclusões assim, apesar de eles serem responsáveis legalmente por tomarem conclusões. Eu olhei para as conclusões e achei tão importante o que estava aqui escrito, que pedi ao órgão máximo que em Portugal pode fazer essas apreciações que o Sr. Deputado fez, enfim, com o conselho dos seus amigos. Que é, isto é verdade. O que está aqui escrito. E pergunta, é verdade, tecnologicamente é complicado. O relatório do Conselho Superior de Obras Públicas é muito mais severo ainda. Diz que não há paralelo nem nenhum caso de uma ponte assim com comboio e rodoviário. Diz que tecnologicamente com essas maiores dúvidas e mais. Diz que os custos que o Gatel anunciava como previstos pecam por defeito. Vai ser muito mais caro ainda que julgado. Isto é para eu dizer o seguinte, e desculpe eu agora tentar por o meu lado tirar uma conclusão. Em primeiro lugar, eu concluo que se fosse o Partido Socialista a tomar uma decisão, e digo isto com sinceridade, na minha opinião, nunca teríamos ponto. É a minha opinião. Nunca teríamos ponto. Mas deixe-me dizer isto, porque é verdade. Iam discutir até ao fim. E depois, provavelmente, iam escolher uma solução que não se construía. Eu vou-lhe dar um exemplo. E há outra questão que eu gostaria de dizer. Aliás, dou-lhe vários exemplos. O Sr. Deputado foi eleito, evidentemente, e muito merecidamente, porque os eleitores votaram nele, mas foi eleito porque apresentou um programa aos seus eleitores. O Sr. Deputado não está livre do programa que apresentou, das promessas que fez. O Sr. Deputado não pode dizer, eu apresentei e vou ser assim, vou ser socialista, vou defender estas opções socialistas. O Sr. Deputado agora não pode chegar a dizer, afinal, não sou nada socialista. Foi tudo, escrevi aquilo só para disfarçar. O Sr. Deputado tem de continuar a dizer que é socialista e no dia que deixar de ser, tem de abandonar o Parlamento, como não pode deixar de ser, porque foi eleito por causa disso. O Sr. Deputado tem um vínculo, que é o seu programa. O seu programa obriga-o, tanto como o meu programa me obriga a mim. Eu também fui eleito porque apresentei o programa. Ora, eu olho para o programa do Partido Socialista e diz nas páginas 125, isto aqui é que é espantoso, eu gostaria que os seus espectadores dissem isto. Na página 125 diz que um dos objetivos do Partido Socialista, e portanto o seu deputado, é lançar uma travessia rodoferroviária do Tejo no Montijo. Quer dizer, o seu deputado prometeu aos seus eleitores que ia fazer uma ponte de Montijo. E agora, a certa altura, diz que eu prometi, mas era a brincar. Não era a brincar, era a sério. Então o seu deputado não está vinculado por isto? Não está vinculado por isso. Olha que eu estou vinculado por aquilo que apresentei aos eleitores. E não vou sair dali. Nós estamos vinculados. Deixe-me dizer o seguinte. Não deixa de ser significativo que, tendo eu já falado nesta questão logo no princípio do nosso debate, o senhor tenha que ter usado este argumento.
Mas eu acho que é o Não, essencial. é o argumento. Eu devo dizer que se fosse o eleitor que tivesse votado em si por escolher uma ponte sobre o Montijo, agora não está nada satisfeito. Dois exemplos sobre eu julgo importante é que o Sr. Muito Deputado bem, eu vou já explique responder isto. porque é que, de facto, mudaram de opinião. Vamos responder isto. Primeiro, a questão do Montijo, da ponte para o Montijo, é uma questão que se fala há anos. Já se falava nela, como o senhor sabe. Sim, foi o assunto passado. Não, falava-se numa ponte para o Montijo quando seja 25 de Abril. Sim. E depois chegou-se à conclusão de que aquela era a melhor. Podíamos estabelecer um paralelo em relação a isso. Por inércia, por força das coisas, toda a gente falava na ponte para o Montijo. Estuda-se o problema, chega-se à conclusão que a questão é outra. Mas não então é fiz isto sem estudar? Então não é isso que eu lhe quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o senhor chegou ao Ministério e uma das suas primeiras coisas foi desautorizar o seu antecessor. Nomeadamente em relação à quinta faixa na ponte 25 de Abril. Porque nós tínhamos proposto que, a título transitório, para descongestionar em parte do tráfego, se abrisse a quinta faixa, o seu antecessor queria 6 faixas de alargamento. Nós dizíamos que não, o senhor chegou, desautorizou-o. O seu antecessor estava... Depois, quando é que gostava, é que vi que não valia a pena. Não vale para mim, não pode valer para mim, não vale para si. Aí, não, quer dizer, exatamente, quer dizer que o senhor alterou por completo aquilo que era a posição do seu governo. Mas não estava no programa. Segundo, quando aqui cheguei, disse logo essa questão, e acho até que usar esse argumento agora não vem muito em seu favor. Mas, enfim, disse não, é essencial o seguinte, é essencial que eu não tive nenhuma responsabilidade na elaboração desse programa. Portanto, não está vinculado a este programa. Não. O senhor está deputado... Espera aí. O senhor deputado não está vinculado ao programa que o elegeu. Disse que estudei os dossiês, aconselhei-me com os técnicos que estudaram o assunto e concluímos que a solução melhor era a do corredor Chelas Barreiro. Portanto, o programa está não, o senhor também não fica vinculado a uma coisa... O senhor estava vinculado à opção das 6 faixas e passou para 5. Estou vinculado ao programa que eu propus ao meu eleitor. Então agora ia dizer ao eleitor, olha, eu propus aquele programa, mas era para brincar. Para mim uma coisa. Eu não dou o mínimo significado a isso, porque se nós não ganharmos as eleições... Segundo, isto é querer passar a discussão para as questões formais e menores em detrimento da questão essencial. O próximo programa que o senhor apresentar aos deputados, acha que aos eleitores, acha que eles vão acreditar? Para mim é evidente. O senhor deixou de querer discutir a matéria para passar a discutir a matéria até vamos discutir a questão vamos continuar a discutir a matéria. E deixe-me que lhe diga uma coisa que para mim é fundamental. Queixa-se ter pouco votos. Depois faz esse caso do eleitor, o que é que quer? Não é essa a questão. Caso do eleitor, isto é realmente... essa a questão. Quando se eu vivesse no Montijo e tivesse visto o seu programa, tenho uma ponte do Montijo, e depois o senhor dissesse, afinal eu pus aquilo só para ir lá buscar o seu voto, agora esqueci disso. Olha que eu não ficava nada satisfeito. E realmente, eu não percebo como é que um programa de um partido que o elegeu, e muito justamente, como é que o senhor diz que é uma questão formal e que agora não interessa? O que é mais formal aqui? Já agora vamos dizendo página a página aquilo que é formal, que é para os eleitores todos saber. E depois, é o que eu digo, depois o Partido Socialista, muitas vezes, tem má votação, olha que vou dizer isto sinceramente, e não, enfim, não vou botar isso como ar de conselho, mas acho que tem má votação, muitas vezes até nem é pelo seu programa. É por isto, por estes zigue-zagues, esta incerteza que dá ao eleitor. E eu agora estudei, vi com uns amigos que era melhor a autosolução, quer cá saber do programa, vou fazer isto de coisa de outra maneira. Acho que isto... Olha, estou como o Primeiro-Ministro dizia aqui há uns tempos, dizia assim, isto é tabuleiro, esta política é um tabuleiro no qual eu não sei jogar. E, de facto, é muito difícil discutir nesta base. Não é nada difícil, Sr. Ministro. O senhor é que, naturalmente, nas questões concretas sobre as pontes, não teve argumentos e agora quer por questões laterais. Mas, enfim, tudo bem. Penso que toda a gente compreende o que eu quis dizer sobre essa questão. Nós estamos vinculados às nossas opiniões e às nossas promessas, mas não ganhamos as eleições. Portanto, quem está vinculado quando se perde, deixa-se estar vinculado? Não deixa-se estar vinculado, mas pode-se rever as situações e reestudar o problema. Bem, mas vamos... Mas quem é que vai mais rever do programa? Não, mas vamos a outras questões. Vamos a outras questões. Como seja a questão, por exemplo, de voltar à questão rodoviária. Penso que essa é uma questão fundamental. O Sr. Ministro disse logo no princípio do nosso debate que Lisboa não pode receber mais carros. Não. Bem, e, portanto, todas as obras que o senhor está a pôr em marcha, e ainda bem que está a pôr em marcha, vão no sentido de atafolhar cada vez mais a capital do país com os carros. Aliás, isso tem a ver mesmo com a vossa própria forma de conceber todo este projeto. É que nessa ideia de sucesso que se quis criar da vossa governação e de sucesso do país, está presente também maior motorização, mais automóveis, etc. Muito atrás da Europa nisso. E, portanto, continuamos atrás da Europa. E depois continuamos por mais uns anos. Espero que a gente continue a ter a ideia que temos a dar rapidamente saia disto. Mas, de qualquer das formas, uma solução, a única maneira, do nosso ponto de vista, de resolver o problema do estrangulamento das grandes cidades, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, é apostar forte no modo ferroviário de transporte. Seja metropolitano, seja os elétricos rápidos para Lisboa, seja o comboio.
garantir a ligação norte-sul, em termos de acabar com esse estrangulamento na via do caminho de ferro, e evitar que, ou seja, oferecer um modo alternativo de transporte, de forma a que as pessoas se sintam bem servidas na sua deslocação casa-trabalho e possam optar pelo caminho de ferro em detrimento do automóvel. Porque só assim é que resolvemos o problema. Mas estou de acordo. Ora, Sr. Ministro, a questão de uma ponte só rodoviária é só por si um incentivo ao uso do automóvel. E, portanto, não vai resolver o problema. O ponto rodoviário e pôr um comboio noutra. A rodoviária para tirar o trânsito não é preciso ir para Lisboa. A rodoviária para pôr as pessoas no transporte coletivo. Não vai resolver o problema. Isso eu sei que vou resolver o problema. Isto é mesmo eu há bocado ia-lhe referir outra coisa a propósito dos métodos de decisão desta história toda. O Sr. Ministro referiu, a propósito da complexidade técnica da obra para o Barreiro, um relatório do Conselho Superior de Obras Públicas. Várias pessoas, já o referiu várias vezes em público, eu fiz um requerimento solicitando cópia desse relatório. Várias pessoas, vários colegas meus deputados solicitaram cópias desse relatório. Não, o Sr. Ministro, o senhor devia ter divulgado esse relatório. Não, deixe-me só dizer o seguinte, por favor, não me interrompa sempre. É que, Sr. Ministro, em relação a obras desta dimensão, isto acabará por custar 150 milhões de contos, ou até mais, depois se verá, mas em relação a obras desta dimensão, o Sr. Ministro não pode decidir como se tratasse de fazer um pontão na sua quinta. E, portanto, o senhor está a tratar, está a mobilizar para determinados fundos dinheiro dos contribuintes. Com certeza. Nós muito não, pouco neste caso, porque esta solução da privada foi mas, uma ideia. Mas, aliás, em relação a essa questão da privada, já lá vamos. Mas o senhor... Não acha que isto foi o debate mais público que houve sobre uma matéria em Portugal? Acha que se bateu pouco? Foram sonegados elementos indispensáveis. Se esse relatório do Conselho Superior de Obras Públicas diz o que diz, e ninguém viu, a não ser o Sr. Ministro. Ninguém viu esse relatório, ninguém conhece esse relatório. Então, se é o que eu digo, a não ser já está de acordo comigo? Não, Sr. Ministro, eu preciso de o ver, acredito que o Sr. Ministro devia... Se o vir e se disser o que eu digo, preciso de o ter. Preciso de o ter e mais, para que fosse possível a discussão ser séria sobre isto, antes da decisão tomada, se houvesse a intenção de promover uma discussão séria e aberta com todos os intervenientes, o Sr. Ministro tinha posto cá fora. Continua a não ver, e não sei se alguma vez o verei. Vou ter muito gosto em fornecer, e julgo que a partir daí ficaremos de acordo. Em relação à história da iniciativa privada, se permite, deixe-me só referir esta questão. Em relação à história da iniciativa privada, como lhe disse, eu acho que é uma ideia interessante. É uma ideia interessante, inovadora, e com que nós estamos de acordo no essencial. Promover a realização de uma obra destas com toda ela entrega, concessão, execução e exploração à iniciativa privada. Mas há aqui uma questão. Ela não pode ser só vista, uma obra desta dimensão, não pode ser só decidida do ponto de vista da rentabilidade económica ou financeira. Ela tem que ter em conta o serviço que presta, o serviço público que presta, que é um bem essencial, promover a mobilidade das pessoas, e não pode estar sujeito a isso. Ora, o que acontece é que se o Estado, eu acho que há da parte do Sr. Ministro, já o referiu várias vezes, em relação a vários problemas, um preconceito contra tudo que é público. Para si, tudo que é público é mau, tudo que é privado é bom. Ao cidadão não interessa saber se quem presta o serviço é uma entidade pública ou privada. O cidadão quer é um bom serviço. E se ela é pública ou privada, não se interessa. Ora, da nossa parte não há... da nossa parte não há esse preconceito em relação ao público. E eu dou-lhe um exemplo do que pode acontecer quando a questão privada e a rentabilidade económica acontece. A linha de Cascais também já foi privada. Foi? Bom, quando a linha da CP. Quando foi preciso fazer fortes investimentos para remodelar a linha, modernizar a linha, foi o Estado que os assumiu. E agora que está remodernizada e moderna, vai... Não foi nada por causa disso. Porque também ninguém aqui... Não, acabou a concessão. Era preciso grandes investimentos. Agora que se renovou, aí vai ela de novo para a Mas essa discussão é inútil, porque eu também não tenho o preconceito a esse propósito. Não, o Sr. Ministro tem revelado várias vezes, e isso pode... Eu só refiro isto porque tem tido... Pode ter alguma influência no custo das portagens. Olha, eu não tenho... Os privados só o fazem se tiverem garantias de que têm rendimentos ou receitas certas. Mas repare que a rentabilidade dos privados também é em parte a rentabilidade do Estado. Quer dizer, não pode ser pensar, como os privados não querem, então mete-se o Estado do buraco. Não, o Estado tem de ver também quais coisas. Mas eu vou dizer uma coisa. Nenhum consórcio privado toma conta disso. O Estado vai ter que fazer a obra. A razão, porque eu disse há bocadinho, uma coisa que não vou bem, mas que eu acho que tenho razão, que se fosse o Partido Socialista, se por um acidente do destino em 1991 têm ganho as eleições, nós nunca mais tínhamos ponta. Filia-se disto mesmo. Não é verdade. É verdade. O senhor diz que aqui está neste momento que é capaz de decidir e que decide. O que é que tinha nesta altura de decidir? O que é que tinha a decidir? Ia decidir fazer uma ponte, dos quais dizem que há enormes riscos técnicos e que provavelmente não seria capaz de fazer.
Era a primeira decisão. Depois ia dizer, e acabou-se, o que é que há a saber? Que haja privados que o Estado paga. O Estado paga, eu vou-lhe dar um número. Uma ponte de Chelas-Barreiro deveria custar, segundo diz o Conselho Superior das Rugas, tira-se do relatório de Deus, qualquer coisa como 250 milhões de contos. Quanto é que vai custar estas? Esta deve custar, enfim, eu não queria dizer um número, mas mais ou menos metade disso, mas é privada, é por investimento privado. A dificuldade é com 250 milhões de contos do Orçamento do Estado. Sabe quanto é que eu tenho ao todo em Orçamento do Estado por ano no meu Ministério? Provavelmente, se a Assembleia me aprovar um orçamento, sou capaz de ter 130 milhões de contos, ou seja, equivaleria a 2 anos de não fazer mais nenhuma obra em Portugal para poder fazer esta ponte. Nenhuma obra mais. Ora bem, eu não sei se as pessoas do Porto, que estão a fazer a ponte de Freixo, as pessoas do seu distrito, que é Bragança, que estão a fazer o IP4, se as pessoas do distrito de Leiria, e gostaria que eu parasse tudo e agora vou pôr recursos todos para fazer a ponte. Por muito urgente que fosse. Não podia ser. Portanto, não era capaz de fazer isso. Se fosse ministro, não era capaz, ninguém dizia. Portanto, conclusão, ia ter uma ponte tecnicamente impossível de fazer, ou muito difícil, e não ia ter recursos para o fazer, mas ia explicar a toda a gente que, infelizmente, este ano não temos recursos, mas para o ano. E ninguém ia pôr em causa, claro. Eles meteram-se numa solução que ia dar estas consequências. Como a minha preocupação não é fazer uma ponte em planos, não é dizer, tomei uma decisão de fazer uma ponte e portanto, a próxima geração que a faça, a minha preocupação é a bicha de quilómetros e quilómetros que está ali assim de caminhões na ponte 25 de Abril, é preciso fazer. É por isso, essa questão para mim torna decisiva a ponte. Portanto, na minha opinião, a verdade é que uma opção como aquela que escolhe, que, insisto, não foi aquela que os eleitores que votaram em si escolheram, porque esses escolheram Montijo, a verdade é que essa opção ia conduzir inexoravelmente a termos outro debate igualzinho, provavelmente eu com mais cabelos brancos, sou deputado com mais cabelos brancos daqui a 20 anos. Mas, senhores, entramos nos últimos 5 minutos deste debate e eu gostava de colocar uma questão ao Sr. Ministro. Como sabe... Esta questão não ficou suficientemente esclarecida e eu acho estamos que nos últimos 5 minutos. Muito bem, era o momento para eu dizer alguma coisa. Eu gostava de lhe perguntar como é que encara o facto de os ecologistas terem, para além de outras ações, apresentado uma ação no Tribunal Civil de Lisboa contra a implantação da ponte neste local. Sabe que os ecologistas nem todos têm a mesma opinião que esse grupo fundou. Esse grupo é um grupo que se preocupa sobretudo com, enfim, as espécies. E eu não escondo que esta ponte tem impacto ambiental, embora aceitável, porque foi a questão essencial disso. Se não for aceitável, não se faz, não vale a pena, porque ninguém vai pôr uma ponte que ambientalmente seja inaceitável. É aceitável, tem problema. Há outros que não, que dizem o contrário. Acho que ontem recebi até uma carta do grupo ecologista a dizer que punha o Estado em tribunal se escolhesse o Barreiro. Diz que o impacto sobre a cidade e sobre o urbanismo era muito mais grave que sobre umas espécies que parecem, ainda por cima, que não são assim tão preocupantes como isso. Mas toda a ponte vai ser feita com o maior critério de cuidado para não andar cá de nada irreversivelmente. Insisto, os problemas maiores vão ser na construção, porque tem de se fazer obras no rio e tem de se ter todo o cuidado, e a obra vai custar mais cara por causa disso, para impedir que esses distúrbios não sejam distúrbios permanentes. Aceito que também dentro dos grupos ambientalistas hajam uns a favor de um lado, a favor do outro. Mas também os responsáveis europeus do ambiente já interrogaram o governo português acerca da ponte. Sobretudo, e o governo português vai responder. É raro, desde a via do Infante, como se sabe, se eu tenho dado ouvidos aos funcionários burocratas da comunidade, estas horas ainda estávamos a discutir aqui onde é que é a via do Infante, e como se sabe, vai se inaugurar no fim do ano. Felizmente, porque se nós fôssemos dar ouvidos à burocracia, já não à nossa, mas à burocracia do estrangeiro, estávamos desgraçados. Sr. Deputado. Bom, eu gostava de referir o seguinte. O Sr. Ministro referiu que a ponte vai ser toda ela construída com financiamento privado. E eu queria perguntar-lhe se também considera financiamento privado aquilo que se pressupõe ser as receitas da ponte 25 de Abril, que em princípio serão concessionadas à mesma entidade, e se também considera financiamento privado a comparticipação europeia prevista para a participação da ponte, que é extremamente está a partir do princípio que eu não disse que ia ser toda feita. Diz que uma grande parte substancial é de financiamento privado. Por exemplo, os acessos vão ser feitos uma boa parte dos acessos vão ser feitos para juntar autónomos de estrada. Por outro lado, referiu também a questão do relatório técnico, que continuo a não conhecer, e que o Sr. Ministro prometeu agora que me enviava, espero que não me envie depois da ponte estar construída, que refere os imponderáveis técnicos que originarão receitas, digamos, despesas acrescidas. Bom, Sr. Ministro, tudo o que eu li sobre o assunto refere uma diferença de custo da obra. Aliás, diz que a obra, se fosse só rodoviária, tinha custos semelhantes nos dois corredores. Sendo ferroviária, tem um acréscimo de custo de cerca de 40 a 45 milhões de contos. O que lhe permitia poupar, uma vez que o Sr. Ministro reconhece que é indispensável mais tarde fazer uma ponte para o Barreiro com a valência ferroviária, o que permitia poupar algumas centenas de milhões de contos, provavelmente, se optasse a ponte, segundo as últimas estimativas, custaria mais do dobro por facto de ser misto. Mas quais últimas estimativas? Estas feitas pelo Conselho Superior das Obras Públicas. Bom, mas o Coatel diz que não é tanto. O
Conselho de Belo diz que critica o Gatel por dizer a conta é maior, é mais caro que o dobro. Sr. Ministro, mas alguma vez vai haver uma ponte ferroviária para o Barreiro? A minha ideia é essa. Eu julgo que Lisboa vai precisar vir daqui a 20 anos, mas eu não gosto de falar daqui a 20 anos, porque 20 anos vai ser uma desculpa para não resolver os problemas de hoje, resolver-os daqui a 20 anos. Mas vou admitir que daqui a 20 anos vai ser preciso ponderar uma nova ligação ferroviária. E estou convencido que, se não houver uma grande mudança tecnológica, quem decidir nessa altura, que enfim, infelizmente já não serei eu, porque nem sei se estarei cá para ver, mas quem decidir nessa altura há de ter de tomar a opção se há de ser também rodoviária e ferroviária. Eu julgo que vai ter de decidir que é só ferroviária. Portanto, a minha previsão é que daqui a 20 anos se vai decidir fazer outra ponte só ferroviária no Barreiro. Se me permite, Sr. Ministro, em relação aos números que referiu, eu vou-lhe citar um relatório que o senhor bem conhece, que tem uma chancela confidencial, e que, em relação aos números, diz Sistema 1, ponto central, roda ferroviária, obras de exploração, etc., 230 milhões de contos. Sistema 2, ponto nascente, Sacadeia, Quem é que assina esse relatório? ligação ao... Isto apareceu em todo lado, como sendo, quem é que assina? da autoria do gabinete do Mas não deve ser com do certeza Ministério que está assinado. Bom, mas era capeado por um ofício, acompanhado... Os relatórios oficiais que eu escutei aqui, que são feitos pelo muito bem, gabinete, mas que faz nestes isso, estudos que ninguém desmentiu, nem o senhor desmentiu, referem custos da ordem dos 230 a 250 milhões para qualquer uma das soluções. Se juntarmos a isto os problemas que são originados pela nova frente de urbanização, pelo acréscimo de despesa, vá lá, originada pelo aumento... Assim era tudo muito bem e a sua conclusão estava certa, mas como não era... Sr. Ministro, é que nós não temos outros elementos. Nós não temos oficiais, eu dou-lhe isso. Não, mas o senhor decide estas coisas, como eu há bocado disse, como se estivesse a fazer um pontão numa quinta que é a sua propriedade. Não é um pontão porque é uma ponte muito grande, mas ficam muita dificuldade. E isso tem que ser considerado. Olha, eu estou satisfeito com uma coisa, porque forte, julgo que fomos capazes de decidir uma matéria que aparentemente era muito cómodo não decidir. Está a ver o que é que eu fazia? Não digo que se fosse Partido Socialista, porque não faço essa desfeita, mas digo que se eu quisesse uma situação cómoda, fazia uma declaração, provavelmente aqui na televisão, dizia, sim senhoras, há grandes dúvidas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do ordenamento, portanto encomendámos no estrangeiro, na Alemanha, um estudo por sumidades que nos vão decidir. E era um descanso que eu tinha durante 3 anos, enquanto as sumidades estavam a discutir. Claro que não era um descanso, era para as pessoas que estão engarrafadas na ponte 25 de Abril, isso não era descanso nenhum. Mas eu ficava toda a gente satisfeita, ninguém me criticava. Provavelmente o seu deputado ia dizer, sim senhora, então vamos lá ver o estudo. Não dizia, não. E toda a gente ficava satisfeita. Eu critico, durante, nomeadamente, a a questão decisão do foi comboio tomada, depois do debate, tomada com toda a tantos consciência, anos e julgo, e olha, digo-lhe isto mais sinceramente, se eu estivesse no meu lugar, havia ministro de sombra e, portanto, teria, com certeza, enfim, se houvesse outro resultado da eleição, estaria no lugar. Não tenho a mais pequena dúvida, faço-lhe essa justiça. Seria exatamente como o governo civil. Não faço-lhe essa justiça. Eu quero dizer... Nós chegamos ao fim do nosso tempo. Só um breve comentário, porque... Um minuto. Sim, senhor. Várias vezes foi dito que nós não somos capazes de decidir. Sr. Ministro, o senhor está a pôr em prática um plano de rodoviário que foi todo ele decidido. Sim, no papel fizeram muito. No papel tem lá as estradas todas. O senhor está a fazer tudo o que está a fazer nesse nível. Claro. O senhor sabe perfeitamente que só não foi possível fazer na altura porque não havia condições para isso em termos de meios. Mas a primeira coisa que quero fazer foi criar as condições. Quero fazer a justiça e quero dizer que nós apreciamos, um minuto, que nós apreciamos, eu aprecio pessoalmente a forma como o arreganho que o senhor põe nas coisas e a forma como faz andar as coisas. Ainda bem que assim é. Não deduza daqui que... enfim, que nós não temos uma visão também otimista da forma como as coisas andam. Agora, por vezes, e nomeadamente neste caso, eu estou convencido com os elementos que disponho, com os relatórios todos que li, que o Sr. Ministro tomou uma decisão errada e o futuro vai demonstrá-lo, Sr. Ministro. Eu também lhe digo com franqueza, espero que o futuro não o demonstre, porque se o demonstrar é mau para Lisboa, é mau para o país. Muito obrigado, estou convencido que o futuro vai... Eu tenho um minuto também. Bom, então, era só... eu tenho... evidentemente que não tenho nenhum preconceito em relação à oposição e ao Partido Socialista. Devo dizer que aproveitei muitos dos projetos que tinha na gaveta deixados do Partido Socialista. Que, aliás, como realmente não tinha condições para fazer mais nada, fazia projetos, não é? E uma das grandes tarefas deste governo foi realmente criar as condições para o teu progresso. E nós lançámos as obras, fizemos, e não discuti, não, esta é socialista, não faço. Pelo contrário, andei para a frente. Digo-lhe sinceramente isto. A decisão está tomada, demonstrou hoje, eu estou convencido que sim, primeiro, que o seu programa que apresentou aos seus eleitores é qualquer coisa que não é para levar a sério. Que para mim foi uma surpresa. Caiu no queixo. Em segundo lugar, demonstrou uma coisa, é que isto as pessoas vão notar. É que as pessoas devem estar neste momento a respirar ali, sobretudo as que estão neste momento engarrafados na ponte 25 de Abril. Olha, se nos calha o Partido Socialista a governar isto. Provavelmente a gente nunca mais tinha ponte. Este problema estava resolvido já, se fosse o PS. Sr. Deputado, Sr. Ministro, muito obrigado por terem vindo a este debate. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Dentro de 15 dias aqui estaremos com outro tema. Muito obrigado e boa noite.